Bem-vindo de volta ao programa. Hoje recebemos Patrick Bob, um jornalista e autor alemão, para discutir a enorme pressão que existe atualmente sobre a liberdade de expressão na Europa e como vários governos estão se esforçando muito para reduzir essa liberdade. Muito obrigado por voltar ao programa. Sempre um prazer, Glenn. Bem, podemos entrar em alguns exemplos específicos, porque é realmente difícil acreditar na dimensão em que a liberdade de expressão está sendo sufocada em toda a Europa. Mas achei que um bom ponto de partida seria entender como você enxerga a liberdade de expressão e de que maneiras ela está sendo pressionada. Você pode descrever os principais mecanismos, tanto formais quanto informais, que estão reduzindo a liberdade de expressão na Europa. Reduce the freedom of speech in Europe. Então não existe mais liberdade de expressão na União Europeia. Isso não é apenas a minha opinião pessoal. É o resultado de um relatório de 160 páginas do Congresso dos Estados Unidos, publicado no início de fevereiro. De acordo com esse relatório, a Comissão Europeia, nos últimos anos, estabeleceu um sistema de censura completa em toda a União Europeia. E o resultado, deixe-me ler, o resultado desse relatório do Congresso é, só um momento, que o regime da UE pressionou as plataformas da internet a suprimir discursos legais, inclusive discursos verdadeiros, simplesmente porque eram politicamente inconvenientes. Essa é uma das conclusões do relatório do Comitê Judiciário da Câmara, presidido por Jim Jordan. Está muito claro que a Comissão Europeia está se transformando em uma autoridade de censura, agindo contra a democracia e em oposição a todas as constituições democráticas em toda a União Europeia. Há uma pessoa que nós dois conhecemos, o coronel Jacques Baude, que novamente foi coronel nos serviços de inteligência suíços. Ele está aposentado agora e é muito conhecido por suas análises precisas. Também trabalhou com a OTAN como oficial de inteligência da Suíça. Aparentemente, a União Europeia não gostou de suas análises. Ele chegou à conclusão de que a guerra na Ucrânia havia sido provocada. Agora, pode-se concordar ou discordar. Eu, pessoalmente, concordo com sua análise, mas ele nunca teve um julgamento nem nada parecido. Um dia, simplesmente acordou e descobriu que estava na lista de sanções da UE. Não porque tivesse dito algo falso, nem porque se provou que recebeu pagamentos de algum lugar, mas simplesmente porque sua conclusão ou análise foi vista como uma aceitação ou repetição de um argumento do Kremlin, o que foi então interpretado como promover a narrativa do Kremlin. E por isso, ele foi punido com sanções. Como exatamente essa situação se apresenta? What exactly does this situation look like? Bem, eu conheço o coronel Jacques Baude pessoalmente e o visitei em Bruxelas. Ele está bem até agora, mas também está muito nervoso porque é um cidadão suíço vivendo na Bélgica. Ele não pode viajar para sua terra natal, não é permitido. As contas bancárias dele estão completamente congeladas e todos os seus bens foram confiscados. A única coisa que o Estado belga permite é que ele retire 500 euros por mês para comprar comida. E os vizinhos estão cozinhando por. And I heard that the neighbors are cooking for him. So this is just a situation. Então isso é apenas uma forma de censurar e pressionar pessoas que não se alinham com a propaganda da OTAN ou da UE. E isso é completamente extralegal. Os ministros da UE criaram uma ferramenta para pressionar e silenciar pessoas por meio de sanções, o que é totalmente ilegal. Totalmente ilegal, e vai contra todas as constituições democráticas da UE. Portanto, a única conclusão a que posso chegar, e é a mesma conclusão alcançada pelo Congresso dos Estados Unidos, é que as elites políticas europeias estão indo à democracia para permanecer no poder. O que é tão chocante, porém, no caso do coronel Jacques Baude, é que nenhuma lei foi violada, e ele nem sequer está em posição de defender seu argumento. Ele não pode se defender em tribunal. Não há recurso legal.
É simplesmente, agora você não pode viajar, todos os seus bens estão congelados, você não pode receber ajuda de ninguém. E novamente, como você disse, não há leis para isso. É ilegal, isso é ilegal. É apenas a imposição de sanções a cidadãos que não cometeram crime algum. É bastante chocante. Portanto, para qualquer um que argumente que esse jornal norte-americano está sendo hiperbólico ou exagerado, é muito difícil justificar o que realmente foi feito com ele. E com outros, aliás. E isso é propaganda. É quando os governos já não conseguem mais defender sua posição. Qualquer pessoa que desafie a verdade oficial sofre esse tipo de ataque por parte do governo. É a morte da liberdade. Mas você argumentou que a mídia se tornou muito mais propagandística. Você vê isso apenas como uma questão transitória, já que estamos praticamente travando uma guerra direta contra a Rússia agora? Ou acha que isso é permanente? Porque é muito difícil voltar ao normal, ao modo como as coisas eram, depois de vermos governos europeus fazendo esse tipo de coisa contra seus próprios cidadãos. Acho que isso é uma transformação completa da democracia em nível europeu em uma espécie de despotismo antidemocrático e belicista. E esse é o objetivo. Segundo o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, a UEME decidiu travar uma guerra contra a Rússia nos próximos anos. Então, o belicismo, as novas guerras, a propaganda e a censura são, por outro lado, duas faces da mesma moeda. Eles querem fechar o espaço de debate público para facilitar a condução de seus próprios cidadãos a uma nova guerra. E isso é muito perigoso, porque a Federação Russa anunciou que esta não será uma guerra no estilo ucraniano, uma guerra de baixa intensidade. A Federação Russa deixou muito claro que isso se tornaria uma guerra nuclear imediatamente. Portanto, é muito, muito perigoso. Mas o pano de fundo de todo esse belicismo e censura é que eles perderam o controle de seus investimentos. They lost control over their investments. NATO General Secretary Mark Rutte. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, que era primeiro-ministro dos Países Baixos em 2013, assinou um contrato com o governo ucraniano e com a empresa Shell para explorar a indústria de gás, os minerais e o gás no leste da Ucrânia. Foi um investimento de bilhões. Mas agora todos esses territórios estão em mãos russas, então eles calcularam mal seus investimentos. E agora os cidadãos europeus devem morrer por causa dos lucros deles. Esse é o contexto. As pessoas estão dormindo à beira do abismo. Elas não vão às ruas e não lutam pela paz na União Europeia. Esse é o resultado da propaganda permanente e da censura permanente na UE. E eu não acredito que as elites políticas vão parar com isso. Elas simplesmente continuarão sem parar para se manter no poder. Essa é a minha preocupação. Todas essas mentiras que foram contadas, a falta de responsabilidade, porque é muito fácil expor muitas das mentiras que eles vêm contando. Quero dizer, em grande parte é isso que o coronel Jacques Baude também estava fazendo. Ele usava fontes ocidentais para mostrar que as narrativas que eles estão construindo não fazem sentido. Mas o problema agora, é claro, é que, se você vence a guerra, pode escrever a história depois. Mas estamos perdendo essa guerra, e nossas elites políticas não estarão em posição de escrever a história depois. Na verdade, vai ficar provado que tudo o que eles essencialmente disseram foi uma mentira. E é bastante dramático, porque estamos falando de uma crise de legitimidade quando os governos ultrapassam seu mandato democrático dessa forma. À medida que esses governos se tornam mais impopulares, parecem imunes às urnas. Independentemente do que se pense sobre os partidos de oposição em toda a Europa, é preocupante que o partido mais popular na Alemanha agora, segundo as pesquisas, seja o AfD. Novamente, não importa se as pessoas o apoiam ou não. Elas estão sendo criminalizadas, estão falando abertamente em bani-lo. Na França, prenderam Le Pen, e na Romênia, o resultado da eleição foi essencialmente ignorado e anulado. Vamos refazer tudo de novo.
Vimos como a eleição na Moldávia foi manipulada. E se você menciona essas coisas, os governos na Europa basicamente vêm atrás de você. É bastante assustador a forma como todo esse discurso sobre nossa democracia e nossos valores está essencialmente pisando em ovos. Mas quão significativo você acha que é o papel da autocensura também? Porque agora estamos falando de censura direta. A forma como as pessoas são punidas, como os resultados eleitorais são revertidos, como partidos de oposição são banidos. Os cidadãos não são apenas difamados, censurados e cancelados, mas também sancionados. Então, em termos de autocensura, como você vê essa jornalistas ou acadêmicos? Bem, deixe-me começar com minhas experiências pessoais como jornalista, autor de livros e gestor de um canal de notícias e análises no YouTube. Tenho recebido milhares de cartas, e a maioria das pessoas me diz: você tem a coragem de dizer o que eu já não posso mais dizer. Eu não tenho liberdade de expressão. Não posso expor minhas opiniões ou argumentos pessoais aos meus colegas porque é perigoso demais. Assim, a autocensura vem após a censura. E essa é a situação na Alemanha hoje e também em outros países. Um membro do Parlamento Europeu, Michael von der Schulenburg, tentou criar um conselho de pessoas por Jabet. E ele pediu justiça aos professores e tudo mais, mas a maioria das pessoas se recusou a participar do conselho porque vive com medo. O que vemos agora em toda a União Europeia é um governo baseado no medo e na repressão. E isso não é democracia. Isso é uma distopia orwelliana. Temos muitos instrumentos para alcançar esse objetivo. Antes de tudo, há um relatório do Congresso dos Estados Unidos que comprova que a União Europeia manipulou 8 eleições em todo o bloco. O caso mais conhecido sendo da Romênia, mas também na Eslováquia, na França e em outros países. Você pode baixar esse relatório na internet. O próximo nível é a censura na internet. A Comissão Europeia convidou a Meta, o Google, o TikTok, o X, a Amazon, a Microsoft, a Apple, a Rumble, o Reddit e a OpenAI e explicou de forma muito clara que elas precisam gerenciar o conteúdo de acordo com as expectativas da UE. Caso contrário, enfrentarão sanções severas e terão que pagar muito dinheiro. E isso também não é democracia. Além disso, há sanções extralegais contra Jacques Vaux e outras 58 pessoas, não apenas fora da UE, mas também parcialmente dentro dela. E todos sabem disso. Por outro lado, a mídia tradicional, ou como eu a chamo, a chamada mídia de propaganda, não cobre o assunto. Eles não noticiam isso. E isso significa que a mídia tradicional faz parte do sistema de propaganda da OTAN. Como você vê o ataque, então, às reputações? Porque quando você diz que as pessoas têm medo de se manifestar, é o ataque à reputação que afeta não apenas a vida profissional, mas também a vida pessoal. Esse é um aspecto fundamental disso. Então veja, neste país, eu percebi isso até comigo mesmo. Temos governos que às vezes agem de forma indireta. Eles financiam ONGs, chamam-nas de ONGs de direitos humanos, mas você os vê escrevendo todo tipo de difamação nas redes sociais. Eles escrevem artigos, denunciando pessoas, me chamando de propagandista da Rússia. Escrevem cartas para minha universidade, questionando se eu deveria ter permissão para trabalhar lá. Eles até publicam fotos da minha casa nas redes sociais, depois que eu havia removido meu endereço dos registros públicos. E recentemente tivemos até o ministro da Defesa da Noruega se manifestando. Ele fez um discurso alertando que os noruegueses estão expostos à propaganda de Putin. Achei isso estranho, porque a mídia norueguesa só permite uma narrativa, a de que tudo é não provocado, de que os russos são apenas o novo Hitler que quer restaurar a União Soviética. Então, quando lhe perguntaram de onde vêm essas propagandas de Putin, ele mencionou meu nome, apenas o meu nome. E isso é um problema,
porque, segundo ele, um jornalista essencialmente não deveria falar comigo. Isso significaria me dar uma plataforma. E o grande crime, de acordo com ele, foi eu ter dito que a OTAN contribuiu para provocar a guerra. Quero dizer, se tivéssemos um debate aberto, se as pessoas pudessem discutir o que realmente está acontecendo na Ucrânia, se quiséssemos resolver isso, seria muito fácil. Há uma abundância de evidências que comprovam isso. O que acho fascinante é que eles não olham para as evidências diretamente como uma forma de resolver uma crise. Eles veem isso quase como traição, como se você tivesse escolhido o lado do inimigo, só por sugerir que talvez tenhamos contribuído para isso e, portanto, possa haver uma solução política. É bastante assustador ver como, quero dizer, isso é essencialmente o poder executivo dizendo: estas são as verdades oficiais que o governo tem o direito de promover. E qualquer um que vá contra elas será difamado e atacado pelo próprio governo. Está muito longe de qualquer coisa que possa ser considerada democrática. Claro, não chega nem perto do que aconteceu com o coronel Jacques Baud. Mas, de qualquer forma, desculpe, desviei do assunto. Eu ia perguntar, em termos dessa pressão reputacional, como você está avaliando? Tive a mesma experiência que você na Alemanha. Se você ler a Wikipédia ou o Google, de acordo com a imprensa tradicional alemã, eu teria sido supostamente um observador eleitoral do Sr. Putin durante o referendo no Donbas, no outono de 2022, o que não é verdade. Levei o caso à justiça e o tribunal deixou muito claro em sua decisão que eu não era um observador eleitoral, que eu estava lá como jornalista. Mas eles continuam repetindo a mesma coisa sem parar. Entre os responsáveis está uma chamada organização não governamental financiada pelo governo e pela União Europeia, chamada Fake Observers. E eu não era um observador falso, de forma alguma. Chegamos, portanto, a um estado de notícias completamente falsas. Jacques Baud escreveu e publicou recentemente um livro sobre isso, Governo por Notícias Falsas. E é nesse mundo que estamos vivendo. Eles estão traindo e mentindo para as pessoas em toda a União Europeia, porque a realidade no terreno, no campo de batalha, é completamente diferente do que a imprensa relata. É completamente diferente do que os programas de notícias mostram. Eles não estão no local. É apenas fantasia, apenas propaganda. E todo o aparato ideológico está apoiando esse sistema de propaganda. As escolas, as universidades, as chamadas organizações não governamentais, os think tanks, as instituições governamentais e assim por diante, e até mesmo as igrejas. Todos estão divulgando e publicando a mesma propaganda, e esse é o problema. Portanto, a única maneira de sair desse sistema de propaganda é os cidadãos fazerem suas próprias investigações e escolherem outras fontes, possivelmente as novas mídias. E isso seria o melhor. Mas ao destruir o espaço para o debate democrático, é assim que os partidos estabelecidos permanecem no poder. O interessante sobre essas sanções é que elas vêm da União Europeia. Isso permite que os governos nacionais transfiram a responsabilidade para a UEM. Mas como você vê isso na Alemanha? Quais dessas sanções e pressões vêm diretamente da UEM? E onde entra o governo alemão? Mencionamos o coronel suíço na Bélgica, mas também houve muitas sanções contra cidadãos alemães. Alguns que aparentemente nem conseguem voltar ao próprio país. Passamos por toda a Guerra Fria sem fazer nada parecido. Isso não inspira muita confiança nos governos quando eles recorrem a medidas tão drásticas e autoritárias. Mas sim, voltando à minha pergunta, o que o governo alemão está fazendo em contraste com a União Europeia? Podemos, portanto, identificar os atores em diferentes níveis. A chefe da Comissão Europeia é uma alemã, Ursula von der Leyen, e ela é pessoalmente responsável pela censura na OLE,
pois aprovou a campanha sobre a Covid-19 em junho de 2020. Ela iniciou o programa de monitoramento de desinformação sobre a Covid-19 e obrigou as plataformas da internet a relatar, excluir e manipular conteúdo. A segunda é Vera Jourova, vice-presidente para Valores e Transparência e ex-chefe da Comissão Europeia de Justiça. Ela coordenou todo o processo, as discussões com o TikTok, a Meta, o Google e outras plataformas. E o terceiro é Thierry Breton, ex-comissário para o mercado interno. Ele escreveu para Elon Musk em 12 de agosto de 2024, dizendo: "Não hesitaremos em fazer pleno uso de nossas ferramentas." Isso significa que ele colocou o X sob pressão. O próximo é Prabhat Agarwal, o chefe de aplicação da Lei de Serviços Digitais. Ele é basicamente o gerente de todas essas coisas. E o quinto é Renate Nicolai, a vice-diretora-geral da DG Connect, a Direção-Geral de Comunicações, Redes, Conteúdo e Tecnologia. Ela precisa transformar a Lei de Serviços Digitais em ação, em controle sobre os sistemas de recomendação. Mas precisamos ter em mente que os governos nacionais estão jogando um jogo de troca de favores. Então, por exemplo, o Conselho de Ministros da OERE, formado pelos diferentes Estados-membros, é responsável pelas sanções. Isso significa que, no nível da OERE, a Comissão apenas executa o que os governos nacionais já decidiram. Esse é o problema. Então é um jogo de empurra-empurra. Os governos nacionais decidem colocar alguém na lista de sanções, enviam isso para Bruxelas, e então Bruxelas precisa agir. Depois, a bola é devolvida ao nível nacional e também ao nível alemão. O Bundestag alemão transformou as sanções da OPEC contra indivíduos em lei nacional em 15 de janeiro e as reforçou. Qualquer pessoa que ajude alguém sancionado pode ser punida e pode pegar a 10 anos de prisão. E isso é completamente insano. Não há base legal para isso. Nenhuma. É simplesmente ilegal e totalmente voluntário. Portanto, não estamos em um governo definido pela lei. É um governo de despotismo, nada mais. Perdemos o fundamento da democracia na União Europeia. Existe alguma fonte de otimismo vindo de algum lugar, no entanto? Você vê alguma instituição, mídia, sociedade civil, academia, alguém reagindo a isso, pelo menos com algum sucesso? Ou acho que a questão é de onde vem a esperança aqui? Ou deveríamos confiar no que recebemos da Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos de dezembro de 2025? Colocar nas mãos dos Estados Unidos a promoção de governos alternativos na Europa? Sim, num primeiro nível, tenho que dizer que a Europa precisa de ajuda externa. E foi exatamente isso que o Congresso dos ES fez. Eles publicaram um relatório porque os cidadãos norte-americanos são afetados por isso. Cidadãos dos Estados que viajam pela União Europeia estão sujeitos a essas regras, então as regulamentações da OER estão funcionando em escala mundial. No segundo nível, nós dois, Glenn, você e eu, podemos simplesmente fazer o nosso trabalho e tornar público o que eles estão fazendo, para criar conscientização sobre o assunto. Mas no fim das contas, as pessoas precisam lutar por seus direitos. E neste momento, elas não estão fazendo isso. Se olharmos para a história da democracia, digamos, nos últimos 300 anos, durante todo esse tempo, as pessoas tiveram que lutar por seus direitos e muito sangue foi derramado. Agora estamos em um ponto em que precisamos olhar para essas pessoas e lutar novamente por nossos direitos. As pessoas precisam ir às ruas e lutar por seus direitos democráticos contra as elites antidemocráticas. Por que você acha que isso ainda não está acontecendo? As pessoas não percebem o que está acontecendo. Porque, claro, a mídia não vai cobrir muito disso. Mas também, elas realmente não têm acesso a nada disso. Quero dizer, a perspectivas alternativas. Acho isso chocante, porque toda forma de dissidência é simplesmente tratada como uma espécie de traição. Mesmo autoridades importantes, pessoas que ninguém poderia acusar de ter simpatia pela Rússia,
que ainda argumentam que isso foi provocado, simplesmente nunca aparecem na mídia. Existe um controle muito rígido da narrativa. Independentemente da realidade, as informações são frequentemente julgadas pelo grau em que apoiam a narrativa da OTAN ou a narrativa russa. É um binário simples, e qualquer coisa que não apoia a narrativa da OTAN é vista, bem, essencialmente como propaganda. Então, como superar isso? How do you overcome this? I think EU citizens have Acho que os cidadãos da UE precisam entender que a grande mídia faz parte do sistema de propaganda e que precisam buscar fontes alternativas de notícias. Eles têm diferentes opções. Podem usar novas mídias, como o seu canal, ou o meu canal, ou na Alemanha, o Nachdenkseiten, ou nos Estados Unidos, o Consortium News, ou no Canadá, a The Postal Magazine, ou outra coisa. Assim, podem avaliar a situação de uma forma melhor. Podem confiar em seus próprios olhos e ouvidos. Precisamos ter contato pessoal uns com outros e trocar o circo que meida. Não estamos sozinhos. their experiences. That helps. We are not alone. We are not alone. But I think Nós não estamos sozinhos. Mas acho que a maioria dos cidadãos alemães está vivendo como zumbis, em uma espécie de segunda realidade. Esse sentimento vem das restrições da pandemia. Acho que a maioria das pessoas na Alemanha está quebrada. Elas estão frustradas, sem esperança. E o pano de fundo disso são as restrições da pandemia, que deixaram claro para todos que o braço do Estado é muito longo e que as pessoas têm poucas chances de se opor a essas medidas. Muitos acreditaram nas restrições da pandemia, mas está muito claro que elas foram motivadas politicamente, não por razões médicas. and not initiated by medicine. So it is the most Então a maioria das pessoas faz parte desse sistema de mentiras, e é muito difícil entender que eu perdi parte da minha vida acreditando em, sim, posso dizer, bobagens. let me say E é difícil deixar isso claro para mim mesmo, porque eu perco a dignidade quando me olho no espelho. I'm losing my face. Esse é o problema. That's the E eu penso que, bem, a única esperança é que as pessoas precisem votar em outros partidos, não mais no cartel de partidos estabelecido, porque este é um cartel belicista e é um cartel de partidos que está destruindo a democracia. Isso é muito claro. Elas precisam votar em outros partidos e lutar por seus direitos. É a única maneira que eu vejo. And they have to fight for their rights. This is the only way I see. I'm wondering to what extent, though, this actually. Fico me perguntando, até que ponto isso realmente importa, em quem você vota? Porque no Reino Unido, agora eles veem essa alternativa radical, possivelmente chegando ao poder, que seria Nigel Farage. E eles pensam, isso é algo radicalmente diferente. Mas aí você liga a televisão, e quando chega a hora de falar sobre algo como os arquivos de Epstein, que deslegitimam muitos dos oficiais e da elite britânica mencionados nesses documentos, ele diz, bem, sabe, isso pode ser apenas propaganda russa, que eles estão por trás dos arquivos de Epstein, que ele era um agente dos russos. Quero dizer, é o pior tipo de Russiagate que existe. The worst kind of Russiagating there is. After doing this whole Russiagate of Depois de toda essa história do Russiagate, Trump sendo um espião, um agente do Kremlin, depois veio o caso do laptop de Biden sendo chamado de conspiração russa. Agora eles estão tentando aplicar o mesmo tipo de Russiagate aos arquivos de Epstein. E é até engenhoso de certo modo, porque não faz o menor sentido. Não é preciso nenhuma prova por trás disso, porque qualquer um que questione dizendo, mas como isso faz sentido? Não há evidências. É logo rotulado como agente russo. Então as pessoas simplesmente aceitam, ao que parece. É bem frustrante. Mas você vê alguma alternativa? Quero dizer, pelo menos na Europa, quem adotaria uma postura radicalmente diferente em defesa da liberdade de expressão? stance in the defense of freedom of speech? Actually not. So the Epstein files. Na verdade, não. Os arquivos de Epstein mostram que Epstein não era um agente nem um espião da Rússia. Ele tinha ligações com Mossad e com Israel. Esse é um nível, o primeiro nível. E o segundo nível é que isso representa uma introspecção sobre nossas elites. Elas fazem de tudo. Bem, é um completo risco moral. Estão fazendo o que querem e isso frustra ainda mais os cidadãos, porque aprendem com o caso Epstein que não podem fazer nada a respeito.
Mas essa é a lição errada a se tirar dos arquivos de Epstein. Devemos aprender, em vez disso, que nossas elites são tão decadentes que precisamos de novas, temos que substituí-las. Essa é a única maneira. Então, o problema na Alemanha, e possivelmente no Reino Unido e na França, é que tudo isso favorece partidos populistas de direita como o AfD. E o que vemos agora na Alemanha é uma transformação do AfD de um partido pacifista para um partido transatlântico. Então, no fim das contas, se o AfD chegar ao poder após as próximas eleições para o Bundestag na Alemanha, teremos um novo instrumento para Washington influenciar o governo alemão. É o mesmo processo que vimos na Itália com a senhora Meloni, e Washington está tentando repeti-lo. Isso faz parte da nova estratégia de segurança americana. Eles colocarão partidos como o AfD e outros partidos populistas de direita no poder como instrumentos de influência dos Estados Unidos. Well, it doesn't give much room for optimism, I guess. Bem, isso não deixa muito espaço para otimismo, eu acho. Mas, do meu ponto de vista, um problema central é que temos vivido com esse medo externo por tanto tempo. Basicamente, tem havido uma busca por dissidentes internos ou inimigos dentro de nós mesmos. Isso é algo sobre o qual Carl Schmitt escreveu, que, quando os seres humanos enfrentam uma ameaça externa, há um instinto mais forte de lealdade e solidariedade de grupo, em que as pessoas tentam eliminar qualquer dissidência, qualquer um que se desvie do grupo ou das narrativas oficiais das autoridades. Parece que passamos uma década inteira procurando inimigos internos. Ou seja, primeiro tivemos o Russiagate, em que qualquer pessoa que tivesse votado no Brexit ou em Trump, qualquer pessoa, poderia essencialmente ser um agente russo. E então, é claro, isso foi substituído pela Covid, quando também passamos a procurar inimigos internos, até certo ponto. E depois, é claro, veio a guerra na Ucrânia. E agora o público precisa ter certeza de que tem a opinião correta. Parece simplesmente que os europeus precisam de alguns anos de pausa para se normalizar, para poderem novamente discordar de seus governos. Porque essa é a minha principal preocupação. Isso se tornou algo muito normalizado. Mas, considerando que a guerra agora é vista como uma justificativa para restrições, apenas como uma última pergunta, você acha que algo disso pode voltar à normalidade depois que a guerra na Ucrânia acabar? Bem, não estou muito otimista, porque estamos enfrentando um novo século de guerras e um século de destruição das democracias. E isso é exatamente o resultado da sua análise também, Glenn. Vemos o declínio do Ocidente, do mundo unipolar, e a ascensão do mundo multipolar. Nesse processo, o Ocidente enfrentará cada vez mais restrições. Os Estados Unidos manterão a coleira mais curta para seus aliados e estão cortando laços com a Rússia e a China. Isso significa, na esfera doméstica, uma perda de democracia. A única esperança de uma perspectiva global é a ascensão do mundo multipolar e de novos governos na Ásia, na China e na África. Os governos europeus cometeram tantos erros, do meu ponto de vista, que o jogo acabou. Nos tornaremos o quintal dos Estados Unidos e também o quintal da Rússia. Minha distopia pessoal é o filme de Hollywood Max. Bandidos criminosos circulando pela Europa e aterrorizando a população. E esses terroristas são os próprios governos, governando e administrando o Estado contra seu próprio povo. Eles estão explorando seus próprios cidadãos em benefício próprio e em benefício dos Estados Unidos. Porque essa guerra na Ucrânia significa a transferência de dinheiro da União Europeia como um todo para a Ucrânia e para o complexo militar industrial dos Estados Unidos. Assim, os cidadãos da Europa ficarão cada vez mais pobres. E essa é a situação. Um aumento da exploração, um aumento do perigo de guerra nuclear e, bem, um declínio do bem-estar social. Este é o novo século XXI.
Bem, obrigado, não apenas por dedicar seu tempo hoje, mas também pelo trabalho que você faz, tentando restaurar um pouco da liberdade de expressão na Europa e assumindo o caso contra o coronel Jacques Baude, porque este é um precedente terrível, terrível que está sendo estabelecido. Então, muito obrigado. Thank you for Obrigado pelo seu trabalho, Glenn Giesing. É sempre um prazer.